Olá, bom dia. A gente demorou a entrar um pouquinho aqui no ar, porque tivemos um problema técnico, um problema na internet. Portanto, pedir desculpas pelo atraso, agradecer quem está chegando já na página e dizer que hoje eu tenho a honra de conversar com uma pessoa muito importante, com um defensor do direito do trabalho, de acordo com o que está na Constituição Federal, que é o juiz do trabalho, o Dr. Hugo Melo, e foi presidente da ANAMATRA, foi presidente da Associação dos Juízes do Trabalho da América Latina e do Caribe, hoje é da direção dessa importante associação, e o Dr. Hugo, que eu conheci nos últimos 10 anos aí, em particular na luta contra a terceirização irrestrita, o Dr. Hugo tem sido uma voz muito importante dentro do judiciário em defesa do direito do trabalho, em defesa daquilo que preconiza a Constituição de 88 com relação ao trabalho. Então, hoje nós vamos fazer aqui uma conversa principalmente sobre a medida provisória 927, que o governo Bolsonaro editou aí do domingo para segunda, que na verdade nós vamos ver que o texto daquela medida provisória foi escrito pela Confederação Nacional da Indústria, pelas grandes empresas que têm interesse de aproveitar essa crise para reduzir os direitos dos trabalhadores. Então, agradecer a todo mundo que já está nos acompanhando e um agradecimento especial, um bom dia especial ao Dr. Hugo e agradecer muito por estar aqui disposto. Dr. Hugo, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, para a gente iniciar a nossa conversa. A medida provisória do governo Bolsonaro, ela prevê que as empresas nesse próximo período, vai poder fazer acordo individual, né, diretamente com o trabalhador e através desse acordo, pode ser um acordo inclusive sem ser escrito, né, um acordo tácito, e por esse acordo, se o trabalhador supostamente não se negar, a empresa vai poder reduzir salários e direitos, enfim, vai reduzir as garantias que estão estabelecidos em acordo coletivo, em convenção coletiva, inclusive na CLT. Então, a empresa, na prática, muda o contrato de trabalho dessa pessoa, desse trabalhador e da trabalhadora. A pergunta que eu faço para o senhor, e já, além de comentar a medida provisória, a pergunta que eu deixo para o senhor responder tem algum trabalhador ou trabalhadora, ou qual trabalhador pode dizer para o patrão que ele não vai aceitar reduzir as férias, ou reduzir qualquer garantias, ou aumentar a jornada, ou mesmo reduzir o salário, como já estava na medida provisória, e provavelmente pode retornar para o texto da lei pretendida pelo governo. Eu queria que o senhor comentasse, primeiro isso, né? Tem algum trabalhador que tem a condição de dizer, olha, não vou aceitar isso, né? Principalmente num momento de desemprego, num momento de crise como essa. E queria que, já dando um bom dia, agradecendo, o senhor comentasse outros aspectos da medida provisória para a gente aqui trocar opiniões. Bom dia, Índio, bom dia a todos e a todas que nos escutam. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo com você essas medidas do governo para o enfrentamento, ou supostamente para o enfrentamento desta crise que nós estamos vivendo em face da pandemia do Covid-19. Na verdade, a medida provisória 927, ela contraria a própria essência do direito do trabalho, porque o direito do trabalho ele surge exatamente pelo reconhecimento das diferenças que existem entre o empregador e o empregado, da inexistência de equilíbrio entre os sujeitos desse contrato e, portanto, da necessidade de o Estado interferir para proteger um desses segmentos em detrimento do outro. Então, o direito do trabalho surge para proteger a classe trabalhadora em face do seu relacionamento com o patrão, essencialmente pela existência de uma subordinação jurídica do trabalhador ao patrão, que elimina, obviamente, qualquer possibilidade de equivalência entre eles dentro desta relação. Então, no momento em que você admite que trabalhador e empregador acordem individualmente qualquer forma de alteração no contrato de trabalho, você está ignorando solenemente essa diferença marcante que existe entre eles dois na relação contratual
e por isso mesmo isso não pode ter aplicação. Agora, para além disso tudo, o artigo 2º da medida provisória 927, ao autorizar alterações contratuais, nomeadamente redução de salário pela via do acordo coletivo, ela se revela flagrantemente inconstitucional, porque a nossa Constituição, no artigo 7º, inciso 6º, afirma categoricamente que não é possível a redução de salário do trabalhador, salvo negociação coletiva. Então, só por isso aí, nós não poderíamos falar em redução salarial por via de acordo individual entre trabalhador e patrão. Quanto ao mais, ao princípio do direito do trabalho, da inalterabilidade lesiva em relação ao trabalhador. Significa o quê? Depois de firmado o contrato, não é possível alterá-lo se dessa alteração decorrer prejuízo direto ou indireto para o trabalhador, ainda que ele formalmente consinta com essa alteração. Essa alteração é reputada nula em face do direito ou em face do princípio da inalterabilidade lesiva. Portanto, esta medida provisória, no que concerne ao artigo 2º, é flagrantemente contrária ao princípio da inalterabilidade lesiva e, por isso, não pode merecer aplicação. O que eu estou querendo dizer, em linhas gerais, é que não é possível promover alteração contratual que traga prejuízo ao trabalhador e, muito menos, a redução de salário por acordo individual, porque isto é expressamente proibido na nossa Constituição. Desculpa ainda, eu não estou te escutando. Não, ninguém estava me escutando, porque eu estava com... não, acho que ficou muito claro a explicação que o senhor deu sobre a determinação constitucional. O governo, enfim, infelizmente, nós tivemos uma reforma trabalhista, uma lei, né, uma mudança na lei, que também afronta a Constituição, né? Nós tivemos várias alterações legislativas no último período que afronta princípios constitucionais e mesmo assim estão valendo. Então, acho que a explicação do senhor é muito objetiva, né? É o que diz a lei, mas nós sabemos também que há toda uma estrutura do legislativo e do próprio judiciário que tem dado guarida a medidas legislativas que agridem o texto constitucional, né? Nós temos defendido, doutor Hugo, e já vínhamos defendendo desde o início da semana anterior, em função da experiência internacional, que a gente tivesse uma quarentena geral, né, no país. O exemplo da Itália é muito importante, né? A demora com que o governo italiano determinou um confinamento, enfim, a paralisação das atividades, da circulação das pessoas, está custando milhares de vidas todos os dias, né? Centenas de vidas todos os dias. Então, nós temos defendido aqui que nós vamos ter uma quarentena geral, né, que ninguém deve sair de casa, exceto aquelas pessoas que trabalham em atividades essenciais, como o nosso valoroso pessoal da saúde, da limpeza, né, que é fundamental, da segurança pública, da indústria de alimentação, enfim, daqueles setores da indústria farmacêutica que precisa produzir os remédios, enfim, de toda a estrutura necessária dos bancários que paga lá o benefício da previdência, o benefício assistencial fundamental. Eu sou bancário, enfim, a gente não aceita que os demais bancários sigam trabalhando, né? Os demais bancários também têm que respeitar, os bancos têm que garantir o respeito a esse confinamento. Mas o Bolsonaro, está claro aí para todo mundo, está jogando pesado, dizendo que não, que isso é uma bobagem, enfim. A gente pode comentar isso, mas eu queria fazer uma pergunta, enfim, um comentário e uma pergunta. A medida provisória demonstra qual é o interesse que o governo está defendendo, né? Que é o interesse do empresário, notadamente dos grandes empresários, que está colocando os trabalhadores numa situação, enfim, de maior penúria ainda. Um exemplo, esse exemplo do artigo que ele retirou, né, que era o layoff aí, sem
sem remuneração, né, a suspensão do contrato, enfim, e sem remuneração alguma, e que circula a informação de que esse texto vai voltar de alguma forma, pode ser com mudanças, mas ele manteve uma outra, que também acho que demonstra muito bem a natureza da medida provisória 927, que é, inclusive nesse período de pandemia, né, a empresa continuar funcionando, né, continuar exigindo do funcionário que trabalhe e reduzir o salário dessa pessoa sem redução de jornada, né? O que é uma inversão, porque vários governos vêm defendendo reduzir salário, reduzir jornada na mesma proporção. Nós sempre fomos contra isso, né? Nós defendemos a redução da jornada, que é importante porque a jornada de trabalho no Brasil é uma das mais altas do mundo, mas não é possível reduzir salários de mulheres e homens num país que se paga tão mal aos seus trabalhadores. Então, nos parece que essa medida que prevê reduzir os salários sem reduzir a jornada, inclusive no momento de pandemia, né, você manter a jornada, às vezes aumentar a jornada no momento onde as pessoas deviam estar em casa ou estar no teletrabalho. Então, eu queria que o senhor comentasse também essa medida e a medida que afeta brutalmente o pessoal da saúde em particular, que está sem equipamento de proteção individual, trabalhando sem equipamento de proteção individual, e que, na medida provisória, estabelece o aumento da jornada desses trabalhadores, que pode extrapolar 12 horas de trabalho ao dia, quando há protocolos internacionais, quando há estudos, quando há clareza de que esse trabalhador, principalmente esses trabalhadores em situação de estresse, a partir de 6 horas de trabalho ininterrupto, a possibilidade dele incorrer em erros é muito grande, né? E um erro de um profissional da saúde pode custar a vida do paciente e também a vida de sua própria, né? Porque são trabalhadores que estão na linha de frente e que merecem, mais do que nunca, ter garantias da sua integridade física e emocional. Queria que o senhor comentasse esses dois aspectos da medida provisória para a gente, enfim, conversar e buscar outros elementos aqui. Ô Índio, a medida provisória, na minha visão, ela foi tão estapafúrdia quanto o discurso de Bolsonaro na terça-feira passada, na seara trabalhista. Porque o artigo 18 da redação original da medida provisória permitia a suspensão coletiva ou individual dos contratos de trabalho sem o pagamento de salário, apenas com um benefício que espontaneamente viesse a ser definido pelo próprio patrão, que poderia ser nenhum. Então, não havia necessidade da existência do benefício. A medida provisória, então, escancarou a possibilidade de suspensão de salário, de contratos sem pagamento de qualquer salário por 4 meses. As pessoas iriam ficar em casa, em quarentena, mas sem receber salário. Isso é escandaloso. Foi tão escandaloso que não resistiu nem 6 horas. Já imediatamente o governo anunciou que iria revogar. Agora, a possibilidade de jogar com jornada de trabalho, ela permeia grande parte da medida provisória, porque em defesa ou em benefício dos patrões, a medida provisória permite que férias sejam antecipadas até de quem ainda não tem o período aquisitivo integralizado, permite a concessão de férias coletivas, permite a antecipação de feriados, permite a flexibilização dos conceitos de banco de horas para que esse período que está sendo sem trabalho seja depois compensado no regime de banco de horas, 2 horas por dia durante um determinado período. Enfim, a medida provisória faz com que todo este tempo que o trabalhador está em casa sem trabalhar, depois seja aproveitado pelos patrões para uma compensação de jornada. Significa dizer, por exemplo, que poderá ser considerado como férias o período que o trabalhador está em casa trancado, o que é um absurdo, porque as férias não se destinam a isso, né? As férias não se destinam a você ficar em casa trancado em quarentena. Também feriados, os feriados não se destinam a você ficar trancado em casa em quarentena. Então, existem vários aspectos que têm que ser considerados na concessão das férias.
a interação social, a interação familiar, a diversão do trabalhador, enfim, uma série de atividades que ele haverá de desenvolver nesse período que ele estará privado de fazê-lo porque ele está em quarentena. Isso não parece minimamente razoável. É verdade que, não estando trabalhando, poderia-se imaginar uma forma de alguma compensação, mas não em caráter integral, como a medida provisória está propondo e admite, né? Quanto à questão da jornada de 12 horas, a possibilidade de extensão da jornada de 12 horas, é de ver inicialmente que já a jornada de 12 horas, a Constituição fixa que a jornada ordinária máxima é de 8 horas. Ora, se você obriga um trabalhador a rotineiramente trabalhar 12 horas, ainda que em escala de 12 por 36, você está transformando a jornada ordinária dele em 12 horas, o que não tem amparo constitucional. Que a legislação estabelecesse, e ela pode fazer isso, a eventualidade de prorrogação da jornada para até 12 horas, mas não de forma rotineira, é uma coisa. Mas admitir que se estabeleça ordinariamente uma jornada de 12 horas, mesmo com 36 de descanso, supostamente depois, isso não é possível em face da norma constitucional que assegura a jornada máxima de 8 horas. Quanto mais extrapolar essa jornada de 12 para mais do que 12 horas, num ambiente de extremo estresse para o trabalhador, que é o ambiente de saúde. Eu tive a oportunidade, alguns anos passados, de integrar o Fórum Nacional do Conselho Nacional de Justiça sobre saúde, que estudava as ações envolvendo a saúde no Brasil. E ali eu pude constatar que nos hospitais brasileiros já é rotina. Quase todos os trabalhadores em saúde no Brasil têm jornada semanal ou duração semanal do trabalho maior do que o número de horas que existe na semana, porque existe coincidência de jornadas de um hospital e outro. Eles acumulam essas jornadas. Então, você admitir que esses trabalhadores trabalhem mais do que 12 horas é admitir que erros médicos em profusão comecem a acontecer. Muito bem, num momento como este, todos os recursos humanos na área de saúde devem ser utilizados para o enfrentamento da crise, mas eles devem ser utilizados de forma racional para impedir que um só trabalhador extrapole uma jornada razoável de trabalho por força das próprias limitações fisiológicas desse trabalhador, que a partir de determinado momento estará, sem sombra de dúvida, suscetível a cometer erros que irão prejudicar os pacientes e, claro, irão prejudicar profundamente os próprios trabalhadores. Então é preciso que haja uma utilização racional dos recursos humanos sem sobrecarregar os trabalhadores da área de saúde com jornadas extremamente prolongadas como estas que admite a medida provisória 927. Não, muito bem, acho que, inclusive, aproveitar, doutor Hugo, e deixar aqui a nossa saudação, um abraço, o nosso agradecimento, né? Acho que aí eu falo em nome da maioria da população brasileira, em agradecimento aos profissionais da saúde, aos profissionais da limpeza. Fico pensando no pessoal que faz a limpeza dos hospitais, que são gente simples, gente trabalhadora do nosso povo e que fazem uma atividade fundamental, tão importante quanto a do médico, né? Tão importante quanto a do enfermeiro, e que todos devem ser valorizados, não apenas nesse momento, né? Não apenas valorizar com aplausos, mas valorizar com salários, com condições dignas de trabalho. Eu acho que também esse momento da gente deixar esse nosso recado e, fundamentalmente, a importância do sistema único de saúde, que vai ficar claro, já está ficando claro, da sua importância, apesar do desfinanciamento, apesar dos cortes reiterados que os últimos governos vêm fazendo na saúde pública, na educação pública. O SUS ainda é uma conquista nossa. O senhor que viaja aí, enfim, conhece a realidade de outros países, sabe
sabe da diferença que é ter um sistema único de saúde universal, né? Mas eu queria aqui, doutor Hugo, primeiro, assim, como eu disse, eu conheci o senhor aí nas labutas contra a terceirização, contra a reforma trabalhista, contra as outras mudanças aí que alteraram a legislação trabalhista. Em todas essas pautas, o movimento sindical alertava, e a gente alertou muito isso, que, em particular, a reforma trabalhista iria fazer com que os empregos formais, né, com que a contratação direta, regular, formal, com garantias, com a reforma trabalhista e a terceirização irrestrita, nós íamos ter uma informalização do trabalho, uma precarização do trabalho, e, em particular, a reforma trabalhista que transformou os empregos em bicos. Essa era a denúncia que a gente fazia há 3, 4 anos atrás, até a aprovação da reforma. E a realidade está aí, muito rapidamente. Hoje nós temos quase 40 milhões de pessoas que têm uma ocupação remunerada, mas uma ocupação absolutamente precária, né? Muitos pejotizados, os trabalhadores por aplicativos, terceirizados, contratados como MEI, enfim, formas de burlar o contrato de trabalho, de burlar a legislação trabalhista. O fato é que a mídia defendeu bastante essa reforma trabalhista, o governo, enfim, e nós temos hoje 40 milhões de pessoas que vivem na informalidade. Nós temos defendido com muita determinação, e achamos que essa é a grande questão no momento hoje, que esses trabalhadores que estão na informalidade, ou aqueles que estavam no desemprego, ou aquelas famílias que não contam com nenhuma renda formal, precisa ter uma renda, né? Principalmente agora, e não pode esperar a semana que vem, porque o trabalhador autônomo e o trabalhador individual, às vezes ele ganha hoje para pagar o de ontem, né? Então, se ele não trabalhou essa semana, ele já não tem como pagar as despesas que ele tinha e não tem como colocar alimentos e remédios e as necessidades básicas em casa. Então, nós estamos defendendo que todas as pessoas, todas as famílias que estavam no trabalho informal e que não têm uma ocupação formal, tenham que ter uma renda básica, uma renda de um salário mínimo. Esse debate, inclusive, hoje vai pegar no Congresso Nacional. Essa semana é um dos temas mais importantes que a gente tem feito pela Intersindical, pela Frente Povo Sem Medo, juntamente com as demais centrais sindicais, enfim, e os setores populares e as entidades também ligadas ao mundo do trabalho. E além de ter uma renda básica para essa população que está na informalidade, manter os salários e os direitos dos trabalhadores. Outros países têm demonstrado que é possível proteger a economia, proteger setores estratégicos da economia, sem com isso prejudicar o trabalhador. As empresas também têm que pensar nisso, principalmente as pequenas e médias empresas que precisam no mercado consumidor. Se reduz o salário do trabalhador, reduz a capacidade de consumo das famílias, as famílias não vão consumir, essas empresas quebram. Claro que as pequenas empresas precisam da proteção também do Estado e do governo, então façamos uma reforma tributária, né, para taxar as grandes fortunas. Em meia dúzia de bilionários, se a gente taxar num padrão internacional, o país consegue ter recursos suficientes para enfrentar essa crise que a gente está vivendo. Taxar grande fortuna, taxar lucros, taxar dividendos, né, que é muito importante, e outras, a coisa da propriedade, né, nós precisamos discutir isso. Esse também é um tema que essa semana vai pegar fogo. E o governo está dizendo, não, ele quer reduzir o salário de trabalhador e reduzir o salário dos servidores públicos, né? É uma tragédia, né? Quem ganha R$5.000 ter 10% de desconto, enquanto os banqueiros, os rentistas, os grandes acionistas estão aí com bilhões e bilhões e não pagam nada, não pagam imposto de renda, pagam mesmo que pagam um professor, né? O bilionário tem um acionista, um gestor, um CEO aí, né, como dizem, nos bancos, por exemplo, nós temos um diretor no banco que ganha R$1,5 milhão por mês, R$1,5 milhão de reais,
e ele paga o mesmo imposto que o bancário que ganha R$4.500, os mesmos 27,5%. É um absurdo isso, né? Eu queria que o senhor comentasse isso, qual a opinião que o senhor tem sobre a renda básica para quem está no trabalho informal, o não corte de salários e também políticas de proteção do tipo água, luz, gás, né? O aluguel que precisa ser rediscutido, principalmente para quem paga aluguel para grandes incorporadoras. Às vezes o aluguel é de uma aposentada ali também, de um quartinho que ela tem, que também vai ser a sobrevivência dela, precisa ver. Mas quem paga aluguel para quem tem vários imóveis, a gente precisa também rediscutir essas questões. Queria que o senhor comentasse essas medidas emergenciais que a gente está chamando em face da crise sanitária, mas de uma crise econômica que já estava em curso, que já era grave, e agora a ampliação da crise social que podemos ter se não houver, enfim, se as famílias não tiverem recursos para comprar comida, para comprar alimentos, para comprar remédio e para permanecer em casa, porque circular por aí é ficar levando o vírus de um lugar para o outro, enfim, propiciar que outras pessoas se contaminem, o que é uma irresponsabilidade e, vindo do presidente, é um crime, é um genocídio. Queria que o senhor comentasse essas ponderações. Bom, Índio, desde o golpe de 2016, as forças políticas que passaram a governar o Brasil, elas se voltaram para postulados econômicos ultrapassados, né, que revelam a transferência brutal de renda dos pobres para os ricos, com o aumento absurdo da concentração de renda. Nós tivemos a emenda constitucional 95, que congelou os recursos para as políticas sociais e reservou metade do orçamento de pagamento de juros da dívida. Depois nós tivemos a Lei 13.429, que você mencionou, da possibilidade de terceirização ilimitada. Depois a própria reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Depois nós tivemos a medida provisória 873, que criava uma série de obstáculos ao recebimento de contribuições ou de qualquer tipo de contribuição pelos sindicatos. Depois nós tivemos a absurda reforma previdenciária. Portanto, em um período de 2 anos e pouco, houve uma mudança radical, né, em termos de proteção social no Brasil, que não poupou nem os trabalhadores nesse momento agora de crise sanitária, porque essa medida provisória que nós estamos comentando aqui vai na mesma linha, né, da tutela dos empresários em detrimento dos trabalhadores. É claro que nós precisamos ter, neste momento de crise, também uma salvaguarda das empresas, né, como os estados responsáveis estão fazendo. Mas a salvaguarda da empresa não pode significar a absoluta exclusão de qualquer proteção aos trabalhadores, como a medida provisória 927 faz. É preciso haver um equilíbrio entre essas duas coisas, como está sendo feito em países muito menos, com muito menores condições econômicas do que o Brasil, né? O Brasil está simplesmente ignorando o que está se fazendo no resto do mundo em termos de proteção do trabalhador ao lado da salvaguarda empresarial. Essa é uma questão essencial, no meu modo de ver, que precisa ser revista, não é? Nós precisamos assegurar que os trabalhadores, neste momento, tenham meios de subsistência. Existe no Brasil outro problema sério. A grande mídia e o governo colocaram os servidores públicos como inimigos da população, não é? Nós estamos vendo, não apenas no setor de saúde, que os servidores públicos não são inimigos da população. Os servidores públicos são, na verdade, aliados da população. E não há razão para se cortar salário do servidor público, porque ele também é um trabalhador assalariado. O servidor público vive de salário. Se você retira o salário do servidor, ele vai viver de quê? Então, antes de se pensar em um sacrifício desta monta para os servidores públicos, antes de se pensar no sacrifício dos trabalhadores do setor privado, com suspensão de contrato de trabalho sem pagamento de coisa nenhuma, nós precisamos pensar em taxar as grandes fortunas, por exemplo. Ontem, ao que parece, começou a tramitar no Senado uma proposta de emenda constitucional de taxação das grandes fortunas, que é uma iniciativa importante, mas que, no meu modo de ver, foi muito modesta, porque ela está fixando alíquotas de 0,5% a 1%
sobre grandes fortunas. O que, vamos ver, é um início, né, de discussão, mas é modestíssimo, porque 0,5% para o camarada que é bilionário, isso não representa absolutamente nada individualmente, mas representará muito, né, a soma dessa arrecadação para o enfrentamento da crise. Outra questão que precisa ser enfrentada urgentemente é a garantia de uma renda mínima. Eu sou professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco e no nosso grupo de pesquisa nós temos estudado profundamente a questão da renda universal garantida, não apenas para momentos de crise, para todos os momentos, né, tendo em vista as mudanças do modelo de produção capitalista e, como você mencionou, a exclusão dos trabalhadores. Temos 40 milhões de trabalhadores informais e temos outros 12 milhões de trabalhadores desempregados. Então, a maior parte das pessoas economicamente ativas hoje, a maioria dessas pessoas não tem uma garantia, não tem garantias trabalhistas e muitas vezes não tem uma garantia de rendimento mínimo para a sua sobrevivência. Então, a ideia de uma renda universal garantida tem que ser seriamente discutida no Brasil e no mundo em face dessas transformações. Mas, enquanto isso não acontece, temos que ver que isso deve ser implementado já para este período de crise sanitária, enquanto perdurar o problema do coronavírus, porque as pessoas têm que ter uma renda. Também soube que ontem houve a apresentação pelos partidos de oposição de um projeto de lei que garante R$1.000 e poucos para os trabalhadores, para as pessoas em maior vulnerabilidade, e que já teria havido um aceno do presidente da Câmara no sentido de que isto vai ser aprovado. Então, a despeito dos esforços do governo em garantir apenas a salvaguarda das empresas, parece que o Congresso Nacional, nesse momento, será mais receptivo a iniciativas deste tipo, que vão, a um tempo, tirar de quem realmente tem dinheiro e que pode, neste momento, contribuir, e, de outro lado, entregar àqueles que necessitam de forma mais emergencial por sua condição de vulnerabilidade. Muito bem. Acho que ficou muito claro aí para todo mundo que nos ouviu aqui, enfim, qual é a importância de taxar grandes fortunas e também de proteger os salários de todos os trabalhadores. Lembrando que é muito difícil, doutor Hugo, no Brasil, a maioria das famílias, e a maioria das famílias no Brasil é de gente pobre, né, da classe trabalhadora, sempre tem alguém que depende, às vezes, da aposentadoria da avó ou do salário formal do pai, né, enfim, e nesses momentos de crise, os salários de alguém que até está com uma situação mais equilibrada ajuda a conformar aí um colchão de solidariedade entre as famílias. Na minha família está assim, a gente está fazendo um esforço para que todo mundo, enfim, não passe necessidades, né? Porque minha família é de pessoas simples, bastante, e que praticamente todo mundo no trabalho informal. Mas eu queria lembrar aqui, nós estamos aqui, doutor Hugo, eu estava vendo aqui com vários que estão nos seguindo, agradecer aí, mandar um abraço, tem vários amigos aqui, viu? Alexandre Caso está aqui nos acompanhando, doutora Valdete Severo, mandar um abraço aí para a doutora Valdete, estamos aqui também com o Luiz Carlos Costa, com o Sérgio Sobrinho, que são 2 bancários aí de luta, Valdecir Martins, bancário também, Wagner Cabanal, enfim, Marcilon, lá de Valparaíso, de Goiás, Carlos Souza, o Cacá, nos acompanhando, a Nilza Pereira, que é dirigente do Sindicato dos Químicos, lá da região de Osasco, é o Químico Unificado, né, que é Osasco e Campinas, Alexandre Caso, enfim, Raquel, várias pessoas aqui, alguns mandando questões e muitas considerações, né? Amanhã, doutor Hugo, e lembrar também a quem já nos assiste, enfim, a quem está entrando na live agora, amanhã nós vamos entrevistar o Guilherme Boulos, que é dirigente do MTST, da Frente Povo Sem Medo, e a gente, nós
pela Povo Sem Medo, né, a Intersindical, MTST e a Povo Sem Medo, nós temos participado dessas conversas com a bancada de oposição, inclusive a formulação desse projeto passou por um debate com as entidades, né, um conjunto de medidas. Nós estamos apresentando essa semana, vamos apresentar um projeto com 10 medidas para enfrentar a crise. Então, essa proposta de renda quarentena, que está sendo chamada, né, ela surgiu também, claro que os parlamentares, os partidos de oposição já defendem mecanismos parecidos, mas essa ideia vem sendo formulada de forma conjunta, inclusive com outras medidas de proteção social, né, de garantia da dignidade humana de toda a população. Inclusive essa questão também da taxação das grandes fortunas. Vai constar do projeto e vão ter várias iniciativas de pressão para pressionar o Congresso Nacional. Porque, como o senhor disse, o Congresso Nacional, nos últimos 4, 5 anos, foi de um ativismo parlamentar contra os direitos trabalhistas impressionante. Né? O que houve no Brasil foi um processo de desconstituinte, né? Desconstituir as garantias, ferindo o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho, do não retrocesso social, que são princípios orientadores da Constituição de 1988 e que foram simplesmente solapados para atender aí ao interesse do capital. E o resultado, eles prometiam emprego. Acho que isso eles fizeram tudo isso em nome de que vai ter emprego. Fizeram a reforma trabalhista prometendo milhões de novos postos de trabalho. Fizeram a terceirização irrestrita prometendo milhões de postos de trabalho, dizendo não, assim os empresários vão fazer investimento, vai atrair o capital internacional. Fizeram a reforma da Previdência, como muito bem lembrou o senhor aí, que tira em 10 anos 1 trilhão, mas em 20 anos são quase 5 trilhões que o governo deixará de repassar, que o Tesouro deixará de repassar para as famílias, para aposentadas, para aposentados, para as pessoas que recebem pensão por morte e para outros benefícios, e simplesmente esses direitos foram solapados. E o resultado foi o que a gente já via antes dessa pandemia, porque lembrando, a economia brasileira já estava numa paralisia brutal, a atividade econômica caiu brutalmente. A gente tem dito aqui, o nosso diagnóstico é porque houve um corte brutal nos investimentos do Estado, nas compras do Estado, no investimento na saúde, na educação, na infraestrutura, né? E esse investimento do Estado ele é fundamental, porque ele cria demanda, né? Ele vai lá e compra, você ativa a economia. E o principal motor da economia brasileira nos últimos anos é o consumo das famílias. 70% do incremento do PIB foi resultado do consumo das famílias, pelas políticas de transferência de renda que houve no governo Lula e Dilma, pelo Bolsa Família, pela melhoria do salário mínimo, pela transferência de renda, pelo crédito que cresceu bastante. Enfim, essas questões são fundamentais para a gente manter a economia funcionando. Mas quero aqui agradecer e convidar todos aqui que têm nos assistido. A gente tem feito, doutor Hugo, aproveitando esse período de confinamento, a gente tem feito essa transmissão ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, sempre ouvindo aí um convidado. No dia de ontem a gente conversou com Júlio Tostes, enfim, que o senhor conhece, e que conversou com a gente, tratou da situação de Portugal, tratou aí, enfim, da situação, da importância da presença do Estado na economia. Já falamos aqui com o Gilberto Maringoni também, que nos trouxe aqui elementos muito importantes para a gente entender, em particular o papel do Estado, né, políticas para sair dessa crise. Falamos com a Maria Aparecida Cidinha, lá da Itália, que contou a tragédia que ela está vendo. A gente começou esse processo conversando com o Dr. Gonçalo Vecina, que é criador da Anvisa e professor da Faculdade de Saúde Pública. Então, a gente quer agradecer muito, antes de passar aí para dar suas contribuições finais, enfim, ficar à vontade também. Agradecer muito ao doutor Hugo, acho que essa conversa ajuda bastante a esclarecer, né, e, enfim, queremos contar com tua participação outras vezes, agradecer demais aí essa disponibilidade, né, e dizer que amanhã é o Guilherme Boulos. Na semana que vem, doutor, nós vamos entrevistar aqui 5 mulheres, né, uma por dia,
Vamos começar com a deputada Andréia de Jesus, deputada estadual lá de Minas Gerais, que é uma mulher negra, jovem, lutadora, foi empregada doméstica, foi faxineira, né, gente do povo, né, assim, uma figura que o senhor conhece, né? Vamos entrevistar a Andréia de Jesus na segunda, depois vamos entrevistar, enfim, a doutora Maria Maeno, que é médica do trabalho, que vai falar para a gente diversas coisas. Na terça-feira vamos entrevistar a Andréia, que está lá nos Estados Unidos, ela é atleta, e foi para os Estados Unidos participar de uma competição, e está lá nos Estados Unidos, não consegue voltar, a competição que ela ia participar foi cancelada, e ela vai contar para a gente como é que ela está vendo a situação lá, o que ela está vendo, que ela está conversando com os parentes dela lá. Então, na segunda-feira, Andréia de Jesus, na terça-feira, Andréia, na quarta-feira, a doutora Maria Maeno, na quinta-feira, vamos conversar com uma dirigente do Sindicato da Saúde, que é enfermeira, que vai contar para a gente a situação já tensa que está nos hospitais, enfim. E na sexta-feira vamos conversar com uma dirigente muito importante, companheira Berna Menezes, que é da direção nacional do PSOL, da executiva do PSOL, que vai conversar com a gente. Então, quero agradecer aqui de novo, chamar todo mundo a acompanhar essas lives, agradecer, doutor Hugo, e posso deixar aí a sua consideração final, a sua fala final. Agradecer demais, muito importante. Eu queria ainda, antes de tudo, mandar um abraço para o meu amigo Alexandre Caso, mandar um grande abraço para minha amiga e Odete Severo, que tem tido um papel muito importante na defesa dos direitos dos trabalhadores, agora como presidente da Associação dos Juízes para a Democracia. E queria, para encerrar, comentar o que você mencionou. Nós que, como dizia Brizola, nós que estamos vindo de longe, nós sabemos que essas medidas de austeridade que são adotadas, com redução de direitos sociais, nunca aumentaram o emprego, nunca aumentaram a massa salarial. Pelo contrário, o resultado sempre foi o oposto. Nós acompanhamos na década de 90 todas as alterações promovidas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que levaram a taxa de desemprego de 13% e uma redução da massa salarial nunca vista antes. Aliás, esses primados econômicos da Escola de Chicago, eles não funcionaram em lugar nenhum. Né? Como você diz, a necessidade de investimento público é essencial, especialmente num país em que o PIB é formado basicamente pelo consumo das famílias. E eu estou de pleno acordo com você, mas o nosso governo está fazendo exatamente o contrário. Né? O nosso governo está na contramão, inclusive, do que os organismos financeiros internacionais vêm recomendando. Eles já abandonaram essas estratégias da Escola de Chicago. E nós aqui insistimos nisso, especialmente com o nosso ministro da Fazenda, o ministro da Economia, que é, como se diz por aí, Chicago Boy, e quer implementar aqui no Brasil esses postulados econômicos ultrapassados. O resultado é este que você mencionou: maior desemprego, redução de salário, transferência de renda dos pobres para os ricos, concentração de renda, etc. Na área trabalhista, nós tivemos essa hecatombe, né, de reformas quase que semestrais. Acharam pouco a reforma de 2017 e vieram com medidas provisórias em 2018, 2019, e mesmo agora, num momento grave como este, ao invés de garantir a subsistência das pessoas e das famílias, eles estão propondo medidas que são, ao contrário, de retirada dessas garantias. Oxalá o Congresso Nacional seja mais sensível, né, às necessidades da classe trabalhadora e possa produzir, nesse momento de crise, os resultados ou as medidas emergenciais de que nós estávamos falando aqui. Encerro parabenizando, Índio, pela iniciativa. Eu tenho acompanhado algumas das suas conversas aqui nesses últimos dias e pretendo estar às 10 da manhã nos próximos dias ouvindo essas pessoas que você mencionou, que são muito importantes, realmente tem muito a nos dizer nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Então, eu reitero meu agradecimento, obrigado e até uma outra ocasião. Não, muito legal, muito legal. Pô, você assistindo aí, pra gente é uma honra. Quero aproveitar aqui também, mandar um abraço lá pro Osmar Negreiros, pro Valdecir. Eu tô aqui, não consigo ver o nome de todo mundo, viu, gente? Desculpa aí alguns que eu não consegui, já tinha falado na Valdete, né, no Alexandre Caso, na Raquel. Mandar um recado aí para todo mundo que nos assiste.
tem muito bancário aqui, professores, enfim, a população, vários, né? Mandar um recado também para quem nos assiste lá de Jaú, de Hortolândia, de Promissão, de Dois Córregos, tem gente da minha família aí também, e mandar um recado aí para todos que nos seguem aqui, né? Pedir para ajudar aí, compartilhar com os amigos, fazer que essa informação chegue mais longe, né? Até porque a gente começou essa live essa semana, ainda a gente nunca tinha feito live, eu tinha feito algumas lives, mas de manifestação pública, essa coisa, né? Mas não para conversar assim diretamente, então não tem um costume, né? A nossa página até que tem uma boa interação, mas nesse horário, não é um horário ainda, as pessoas se acostumaram, então agradecer demais. Claro. Então vamos perguntar também para as pessoas. O Alexandre Caso me sugeriu, pergunta para as pessoas, você acha que esse é o melhor horário? Então também é isso, se vocês darem sugestões de pauta, sugerir pessoas aqui, enfim, a gente já está encaminhando convite para figuras do tipo Luiz Erundina, Glauber Braga, queremos ouvir vários, né, e outros, Paulo Paim, vamos aqui conversar com diversas pessoas que a gente sabe que tem compromisso com os trabalhadores e que tem pontos a acrescentar para a gente, né? Cada vez que eu faço uma live dessa, eu aprendo bastante com as pessoas que a gente conversa aqui. O senhor já é meu mestre aí nesses anos todos, a gente sempre se orienta, ouve primeiro, agora posso falar tranquilo. Mas agradecer demais, um abraço aí, você está em Recife, né? Esse povo maravilhoso de Recife. Temos aí companheiros nossos aí, lá do Simpol, mas tem gente no movimento popular, né, ambulantes. Abraço para o Recife, abraço aí, doutor Hugo Melo, que além de juiz do trabalho, foi presidente da ANAMATRA, da Associação dos Juízes Trabalhistas, também é professor da Universidade Federal do Pernambuco aí, e já conheci alunos teus que falaram, caramba, você conhece o doutor Hugo? Eu falei, conheço, tenho. Eles falaram, nossa, é o melhor professor que essas pessoas, que eu vi na universidade. Muito bom, parabéns, muito importante saber que num judiciário tão controlado pelo poder econômico, tem pessoas que se orientam e se comprometem com o que está na Constituição Federal, né? Não é nada diferente do que está na Constituição Federal, mas que isso é muito importante. Porque o direito do trabalho só se realiza também se o trabalhador que chega ali vê seus direitos respeitados, né? Agradecer demais essa contribuição que o senhor deu aqui e por tudo que o senhor vem fazendo aí pela classe trabalhadora. Sem dúvida nenhuma, se a gente tivesse um judiciário com figuras como o senhor, a situação dos trabalhadores seria muito melhor e as empresas iam respeitar mais o trabalhador, né, durante a vigência do trabalho, do contrato, para não deixar chegar numa ação trabalhista. Muito obrigado, bom dia aí, aproveite o confinamento. Bom dia. Né, e vamos trocar aqui mensagem, manda os artigos aí para a gente publicar, vamos publicar aquele artigo lá na Intersindical, até a turma aí, vamos publicar o artigo aqui do Dr. Hugo, e tudo que você tiver aí, doutora Valdete também, eu não sabia que estava presidente da Associação Juiz pela Democracia. Então, a JD deu um salto aí muito legal, já tem uma turma muito boa, né? Enfim, eu conheço os outros, mas a doutora Valdete é outra referência muito importante. Um abraço a todo mundo, agradecer a quem esteve aqui conosco, continue compartilhando. Eu não consegui falar de todo mundo aqui, mas, enfim, me penitencio aqui, quero deixar um abraço e um agradecimento muito grande à turma que está lá em Santos, na Baixada Santista, em Osasco, Campinas, Guarujá, São Paulo, enfim, agradecer a todo mundo. Bom dia, hoje vamos ficar ligados, hoje é dia de defender renda básica de cidadania para todo mundo, nenhum desconto, nenhuma redução de salário, né? O governo tem que agir para impedir o crescimento da pandemia, leitos de UTI, EPI para os trabalhadores, integridade física, e nós vamos atravessar essa crise com preocupação com os cuidados, mas também com felicidade no coração, dizer, eu quero que a gente saia daí, a gente vai sair aqui mais forte, com um SUS mais preparado e com um sentimento de solidariedade entre o nosso povo, que é fundamental, a solidariedade e a vida acima do lucro e acima dos interesses mesquinhos. Muito obrigado, doutor Hugo. Grande abraço aí, muito satisfeito com esse